Muito bem, meus irmãos, nós estamos no item 7 do nosso estudo, a mudança de paradigma. E antes de a gente dar continuidade ao nosso tema, né, eu queria saber se tem alguma questão que vocês queiram trazer, a gente trabalhou semana passada, se ficou alguma questão, a gente começar por aí. Alguém? A Vânia está fazendo assim com a mãozinha? Tá, pode falar, Vânia. Então, a Paty e eu, a gente mandou algumas questões, né? Para você, eu vou abrir aqui, tá? Porque eu acho que a Patrícia ainda não está com o microfone aberto. Com referência à introdução no livro Em Busca da Verdade, nós ficamos com algumas dúvidas. Ai, não falei boa Sim. noite, né? Boa noite. Boa noite. Então, aqui tem uma parte no texto onde a Joana diz assim, no nosso livro, é a página 9. O ser humano, na sua constituição tríplice, espírito, perispírito e matéria, é um conjunto eletrônico sob o comando da consciência, que é emanação do divino pensamento, na qual se encontram arquivadas as leis de Deus, de acordo com seu nível de evolução, facultando que as experiências sejam realizadas e assimiladas, de forma que se transformem em conhecimento e sentimento, servindo sempre de base para realizações outras no futuro. É página 9, Em Busca da Verdade. Então, aqui fica para a gente uma pergunta se você, Gelson, poderia comentar essa passagem, porque a palavra emanação para a gente não ficou dentro desse contexto, não ficou muito claro. Uhum. Na verdade, né, Vânia, esse é um termo bastante usado, né, em várias obras espíritas. A gente tem, de um lado, o hálito divino, como se envolvesse todos nós, a presença divina nos envolve todos nós. E temos, de outro lado, esse termo emanação, que reflete, de uma certa maneira, e tudo provém de Deus, né? Como a gente fala, uma pessoa emana amor, então ela gera, né? Ela dispersa amor, ela, de uma certa maneira, é, é, dela sai daí aquele amor. Então, emanar é sair, né? Então, de uma certa maneira, a consciência que ela está a consciência que é símbolo de espírito, né? E o comando da consciência, né, é a própria. Então, a gente tem consciência no nível mais profundo, né, que é no sentido do self, e no self a consciência, enquanto também lei de Deus, como diz a Joana aqui, né, espírita, né, dentro de nós. Então, tudo isso emana de Deus, né? Quer dizer, não só o espírito, né, é, é uma emanação divina, porque nós saímos de Deus, né, do pensamento de Deus, mas como a própria lei de Deus que está escrita em nós também emana dele, já que ela rege a nossa vida em todos os sentidos, né? Então, de uma certa maneira, tudo parte de Deus, emanado divino, pensamento divino, é que nós somos, né, somos originários, né, da mente divina. Então, é isso, né? Hum, Não sei É, qual é a dúvida em relação a isso. é porque depois a gente colocou até lá no final a diferença, se você poderia fazer essa diferenciação entre as consciências. Esse ponto que você coloca, eu entendo.
E eu entendo também esse princípio de que tudo emana de Deus, porque nós estamos totalmente integrados em Deus, né? E quando ela diz assim, é um conjunto sob o comando da consciência, da nossa consciência, né? Mas qual consciência? Nesse sentido, né? Claro que mesmo qualquer outra consciência é emanação de Deus, mas de que consciência ela está falando aqui? Aqui é o espírito, né? O self, né? Uhum, ok, certo. Ok. Então fica mais claro. Uhum. Obrigada. Nisso, tu tem alguma questão também para trazer? Sim, Gelson, a minha pergunta é seguindo nessa mesma página que a Vânia mencionou, no Sim. penúltimo capítulo, quando a Joana diz aqui, começa, se, no entanto, esse indivíduo humano não conseguir a perfeita identificação dos elementos de que se constitui, por meio do equilíbrio fisiopsíquico, aqui ela está fazendo referência a esses três elementos, espírito, perispírito e matéria, é uma das minhas perguntas. E aí o que ela segue dizendo aqui, você pode comentar um pouco nisso, um pouco disso? Eu fiquei um pouco confusa fiquei perdida, na verdade, né? Quando ela diz que permanecerá em lutas contínuas, internas e externas do si mesmo. Esse si mesmo é o espírito na sua totalidade, é isso? Pode socorrer aqui, Isso. por favor? Tá, mas a tua dúvida é em relação, então, à questão. A primeira dúvida O fisiopsíquico, ela está se é referindo aos... é totalidade mente, corpo, né? Daí entra tudo realmente, né? A visão espírita é tríplice, né? Corpo, Isso, espírito e perispírito. Então, está falando dessa relação mente e corpo, né? Então, é disso que ela está falando. ok. E aí esse do si mesmo deslocado, vencido pela sombra, ela está falando dessa luta ego, self, é tudo que me compõe, e isso aqui fiquei meio perdida nisso. Você poderia comentar um pouquinho, por favor? Então, tu lê para nós, para a gente poder ter Ah, sim, exatamente claro. isso. Tá, deixa eu voltar aqui no início, então. Se, no entanto, esse indivíduo humano não conseguir a perfeita identificação dos elementos de que se constitui por meio do equilíbrio fisiopsíquico, permanecerá em lutas contínuas internas e externas, do si mesmo deslocado, vencido pela sombra que o amarfanha e que lhe retira os ideais de enobrecimento e de libertação dos atavismos infelizes. Uhum. Sim, aí tem dois aspectos importantes que a gente pode trabalhar, né? Que é que, de uma certa maneira, esses dois aspectos falam da luta do espírito, né? A luta do espírito, de um lado, ela que é do self, né? Ela faz a partir dessa relação do espírito com a matéria, né? E tudo que a matéria, de uma certa maneira, como uma força pertinaz, né? É uma filha do passado, tem que ser superado, né? Então, de uma certa maneira, a matéria traz, de uma certa maneira, na sua forma biológica, ela não vai suportando o psiquismo hipertrofiado, que vai crescendo mentalmente, espiritualmente. E, naturalmente, nesse processo entre o condicionamento da matéria e a força do espírito, que quer superar a matéria e transformar as paixões e impulsos em direções criativas, né? Isso gera, de uma certa maneira, né, um desequilíbrio aparente, ou seja, uma força de tensões que é necessária para o processo de transformação do espírito. E dentro dessa tensão aí entre matéria e espírito, tem a tensão entre o meu passado e o meu futuro, né? E todos os temas arquetípicos que regem as tensões da vida, dor, alegria, expansão, retração, liberdade, limitação, mal e bem. Então, todas as polaridades estão de uma certa maneira, compreendidas nesse jogo de forças que o self tem que trabalhar, né? Para poder, de uma certa maneira, ir se constituindo. Se eu fico, de uma certa maneira, né, preso ou identificado, não quero ceder
ao novo, né? Porque o movimento da alma, do self, é autorregulador, ele é impulsionado para Deus, para o crescimento, a lei de evolução, né? A lei de causa e efeito, e a lei de evolução nos impulsiona para além. E se, de uma certa maneira, o passado resiste de maneira sólida, impulsos que a gente está identificado por milênios, cristalizando nossas formas, né, mentais, condicionando o nosso comportamento, né? A gente acaba ficando preso nessa sombra do passado, ou nessa sombra dos padrões, né? E aí fica um jogo entre a inércia, que condiciona a repetição, a neurose de repetição, e o movimento da alma, né, e do anjo que já existe em nós, que quer voar, né? Então, de uma certa maneira, há uma luta entre nós mesmos, né? É, então, de uma certa maneira, nós somos, ao mesmo tempo, o que nos movemos enquanto consciência, aquilo que a gente vamos percebendo, enquanto guia de nós mesmos, centro dinâmico do processo, e, ao mesmo tempo, nós somos o nosso próprio entrave, né? A nossa própria barreira de ir adiante, né? E, então, a gente pode ficar preso em sombras que a gente alimenta e da qual a gente está identificado, mesmo que a vida, né, vai impondo essa transformação necessária para a nossa caminhada evolutiva, né? Porque, de uma certa maneira, de um jeito ou de outro, né, isso tem que avançar, seja por sofrimento, pelas lutas da vida, né? Mas a gente pode ficar teimosamente preso em algum nível de consciência, ou preso no nosso egoísmo, sem tornar a dar a vida, né, nossa colaboração, preso no nosso orgulho, e aí a gente fica, de uma certa maneira, daí vivendo e num jogo que pode levar muito tempo para se libertar, né? Então, Fantástico, super obrigada. muito bem, vamos adiante, eu sou ali. Isso aí tudo que você falou, e também que quando a Anice leu, eu pus só uma observação para mim, luta do espírito. Por que a luta do espírito? Por isso que nós estamos aqui, meu Deus, que luta que nós precisamos de nenhum inimigo, nós lutamos conosco mesmo. Mas o que eu queria perguntar para você, aqui em cima, é um pouquinho acima aqui, sabe? Por causa referimos-nos desse modo à verdade que filosoficamente tem um caráter universal, não dependendo de circunstâncias nem de locais, que flui do uno, com U maiúsculo, conforme o multimilenário conceito hinduísta. Esse uno, então, é o nosso pai também, né? O Criador. É Deus, É Uhum. isso, né? Obrigada. A Rejane está estudando a introdução do ser consciente. Dá para saber onde foi. O pessoal que está aqui, esse questionamento está lá na introdução do ser consciente. Tá? Patrícia? É verdade. Boa noite, doutor Gelson. Gelson, desculpe, eu perdi onde vocês estão discutindo. É a Eu estou introdução com do a ser introdução. consciente. Eu estou aqui com Em Busca da Verdade. É que eu achei que estava lá no capítulo 9. Tudo bem, Oi? desculpe então. Entendi agora. É Em Busca da Verdade, que a É uma Vânia e eu parte, lemos. na verdade, uma parte da introdução do ser consciente, está nos dois, tá? A Vânia trouxe o ser consciente, a introdução. Isso. Depois trouxe o Busca da Verdade, tá? É página 9, não é capítulo 9. Perfeito, obrigada. É página 9. Patrícia? Boa noite, doutor Gelson. Eu me atrasei um pouco. Entretanto, parte daquelas questões que eu cheguei a enviar, vindo às aulas do módulo, a gente conseguiu perceber um pouco mais. Mas eu gostaria de comentar aqui da página 10, 2 parágrafos que me chamaram, que ficou assim meio confuso no nosso estudo.
Um deles começa, o ser humano é um conjunto em transição contínua. E o que é mais confuso é a última frase, tá? E vou ler o parágrafo. O ser humano é um conjunto em transição contínua, em processo de aprimoramento incessante sobre todos os aspectos considerados. Nessa ebulição transformadora, ininterrupta, surgem complexidades umas e desaparecem outras, que vão ficando as últimas na sua história antropológica ancestral, e diversas como perspectiva de apreensão e de conquista que deve ser lograda. Essa partezinha da perspectiva e da apreensão, eu fiquei confusa. E um último parágrafo também que eu gostaria de comentar, era no sentido de questionar... Vamos com calma, então, Patrícia. Vamos pegar isso primeiro, tá? Não, o pessoal se desperta, vamos ficar nessa parte primeiro. Então, o que a Joana está falando aqui, né? Então, o processo, como a gente estava falando antes, né? O ser humano, ele é um conjunto que está sempre em processo. O ser humano é um ser movido pela falta, a gente não é um ser completo. O que nos move é a falta, né? E essa falta move o mundo, né? O Freud vai dizer isso, o desejo, a falta move o mundo. Então, de uma certa maneira, essa falta que nos move, né? Ela faz parte desse processo de aprimoramento incessante que Joana está colocando aqui, sobre todos os aspectos, né? Ou seja, em todas as áreas da nossa realidade, da nossa natureza, a gente está nesse processo de busca, de transição, de transformação. E nesse processo, né, acontece coisas, tem um inconsciente, ela vai falando com o inconsciente cortical, subcortical, vai falar sobre inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, mas assim, tem uma parte do nosso inconsciente, que é o próprio self. E essa parte do inconsciente, que é o próprio self, ele está tudo aquilo que já está automatizado e foi conquistado por nós. Aquilo que, de uma certa maneira, já é enquanto uma realidade adquirida. De outro lado, nesse inconsciente tem mais profundo, tem aquilo que Joana fala do inconsciente sagrado. É o inconsciente ou consciente sagrado ou superconsciente, no termo do André, que é todo o potencial, a angelitude dentro de nós, o potencial não ainda desenvolvido. Então, tanto que são níveis e níveis de inconsciente. E tem um nível mais perto da consciência, que a gente pode chamar de subconsciente, né? São os conflitos não resolvidos, né? São os elementos emocionalmente ainda não elaborados, que geram culpa, que geram, de uma certa maneira, uma série de informações que serviram e não servem mais, ilusões, né? E, na verdade, o processo evolutivo ele é uma construção e uma desconstrução ao mesmo tempo. Vai construindo elementos, vai agregando informação, e essas informações vai desconstruindo aquela verdade que anteriormente nos consistia, que não consegue mais sustentar mais a nossa realidade. Então, nesse processo, né, que a Joana está falando, né, de ebulição, né, vai surgindo novas experiências, novos insights, novas consciências, enquanto a gente vai ampliando a nossa percepção, a nossa compreensão, e isso vai gerando o apaziguamento dos conflitos, vai desaparecendo padrões antigos, vão, de uma certa maneira, anulando processos que ainda estavam vivos. Então, a gente reencarna, vem para fora o material que é necessário ser trabalhado, a vida nos ajuda a trazer novas informações, e é um jogo aí, né, entre o passado e o presente, né, para que o passado seja eliminado e a nova realidade vai conseguir tomando lugar a esse passado, né? Porque ela fala, desaparece umas e vão ficando as últimas, ou seja, as últimas realidades, consciência, experiência que a gente vai assimilando, né? E ela fala, e diversas com perspectiva de apreensão e de conquista aqui desse lugar, ou seja,
os potenciais ainda não desenvolvidos. Então, essa última parte que o João está colocando é todos os potenciais que já existem em nós, mas que ainda não foram contemplados pela nossa natureza e que vão, em algum momento, ter que ser logrado, ou seja, assumido, conscientizado e assimilado por nós. Ok, vão vir à tona, digamos assim, né? No palco, Sim. digamos, dos acontecimentos. Percebi, compreendi, doutor Gelson, agradeço. E agora o outro ponto é o último parágrafo nessa página número 10, que ela fala: de início, a libertação do sofrimento apresenta-se como de urgência, pelas aflições que propiciam a dor, a angústia, os conflitos emocionais, as frustrações, as ansiedades e as perdas. Logo depois de lograda a compreensão do mesmo, o ego desarma-se e contribui em favor da solidariedade e da compaixão, passos que denotam a presença do amor na psique e na emoção. Aqui, favorecendo o self com a legítima compreensão da realidade. Aqui a gente compreendeu, e eu queria saber se era certo pensar que o objetivo do sofrimento seria desarmar o ego para que ele viesse a trabalhar em favor do todo. É certo a gente pensar dessa forma? Sim, sim, porque de uma certa maneira o ego é uma consciência menor. E como a própria Joana fala, os espíritos falam, de reencarna é muito fácil de ficar entorpecido, né? Pela matéria e entorpecido pelas questões ilusórias que o ego vai se mimetizando com a vida, né? Então, é necessário que haja em algum momento, né, como ela está colocando aqui, esse processo do ego quebrar as amarras, as defesas dele, que quer, de uma certa maneira, ficar preso nessas ilusões a qual ele se configurou e se sente ameaçado de abrir mão, para que, de uma certa maneira, então, essa noção maior, que é do self, do espírito, possa emergir, né? E aí, de uma certa maneira, haver uma compreensão, uma consciência maior, né? Porque a consciência do self é maior do que o ego, e aí sim, na medida que o ego se desarma e emerge o self, há a possibilidade desse ego daí poder realmente servir ao self, né? Servir e cooperar com a totalidade do seu ser e a essência, ao mesmo tempo, com o espírito, né? Muito obrigada, doutor Gelson. Inês? Buenas noches a todos. A veces no activo la cámara porque estoy trabajando y me escapo para hablar, para preguntar o algo. Yo me quedé un poco más atrás, pero usted trajo esto de vuelta. Es como que me quedé pensando, ¿cómo me doy cuenta cuando esos estados me condicionan? Y aunque yo esté intentando ser consciente, estoy igual condicionada por todo eso que tengo, como usted dice, dentro de mis complejos, mis estados. ¿Se Pois entendió? é, entendi. Isso de várias maneiras, né, Inês? A maneira mais comum de se dar isso é de maneira... Porque a tendência das pessoas é não fazer consciência por si mesma, né? Há uma tendência das pessoas a ficarem naquilo que chamam de ego sintônica, ou seja, elas estão identificadas com o seu padrão e não conseguem ter uma crítica e uma consciência em relação a si mesma, né? Então, nesses casos, né, tem um elemento importante aí da vida, que é a dor, né? A dor faz a evolução, e a evolução anula progressivamente a dor, né? Então, de uma certa maneira, quando a gente não acorda por nós mesmos e não assume a reflexão, essa consciência mais lúcida, mais madura, o que acontece com a vida? A vida tem que bater, né? Bater para acordar. Se a gente deixar para a vida, é mais demorada, é mais difícil, porque daí, de uma certa maneira, a vida vai nos confrontar conosco mesmo. A gente não pode fugir de nós mesmos. A todo momento,
a gente vai estar tendo que lidar com realidades nossas, seja projetado no outro, seja pelas questões que a vida nos impõe, né? E em algum momento a gente vai ter que absorver ou acordar para essa realidade, né? Mas a proposta da Joana é fazer esse movimento de maneira diferente, a gente assumir que a gente é um espírito, né? E começar, de uma certa maneira, a ter uma visão mais ampla da realidade, né? E aí ela fala da importância da observação, da reflexão e de uma ação em cima de um ideal. Então, ela coloca assim: observar, refletir e ter também uma meta. Então, se tu puder trabalhar esses três elementos, vai conseguir, de uma certa maneira, não só começar a te perceber de maneira mais clara e mais objetiva, né? Mas como também vai ter um diálogo contigo mesmo a partir dos ideais, valores que tu reconhece como importantes para ti. E nesse jogo, né, a gente vai conquistando aos pouquinhos, né, num trabalho realmente de, de trabalhar nossas questões internas, de poder aproveitar as oportunidades, de poder não nos culpar, mas também não nos desculpar, né? Nos responsabilizar por nós mesmos. A gente vai começando, então, um caminho de lucidez para a gente poder caminhar com mais proveito em nossa vida. Bueno, en un momento dije, ay, aunque a mi esfuerzo no voy a salir nunca de mis patrones y me asusté. Não, mas se a gente Gracias. prestar atenção na gente mesmo, se a gente pudesse prestar atenção e começar a se questionar, porque o meu sentimento, essa reconciliação conosco mesmo, né? De poder se perceber, de se reconhecer, aceitar, e a gente vai conseguindo um caminho de compreensão mais profunda de nós mesmos. Vânia? A nossa próxima pergunta é na página 11 do Em Busca da Verdade. A Joana fala assim: quando o self identifica a necessidade de ser gentil, caridoso e afável, portador de compaixão e humanitarismo, desloca-se da função convencional para externar o divino que nele existe, reaproximando-o de Deus. Ela diz aqui, quando o self identifica a necessidade, né? Sim. Eu fiquei, no entanto, em dúvida se quem identifica a necessidade de ser gentil é o self ou se é o ego. É o self, Vânia, porque aí, nesse caso, está trabalhando a parábola do filho pródigo, né? Então, de uma certa maneira, é claro que o self inclui o ego, né? Quando, de uma certa maneira, quando esse self ele desperta para a realidade, puxa, olha o que eu fiz da minha vida, eu não sou essa condiçãozinha aqui pequena, eu não sou meu corpo, eu não sou meu sexo, eu não sou minha cor, eu não sou essa nacionalidade, e eu consigo me reconhecer como um espírito, né, como esse ser amoroso, que está caminhando, né, em favor da plenitude, e eu, enquanto self, enquanto espírito, sinto a necessidade de ser caridoso, de ser afável, né? E claro, mas não tem self sem ego. Isso é mediado pelo ego junto também, porque o self precisa do ego para se manifestar. Mas é do self porque é uma consciência mais alargada, mais profunda, né? A partir dessa dimensão mais clara da minha condição essencial. Por isso que ela te fala do self. Ok, obrigada. Então, nesse caso, isso, eu entendi, compreendi. O que eu ainda não entendi, porque várias vezes, agora, a última questão, é com relação à consciência, né? Tem momentos onde ela fala de consciência como sendo self, você colocou agora há pouco,
às vezes ela fala de consciência, como está na questão 871, no Livro dos Espíritos, eu fico às vezes meio confusa sem saber qual de que consciência ela está falando. Porque consciência é um termo bastante abrangente, né, e polissêmico, tem vários significados simultâneos. E a Joana usa consciência, consciência cognitiva, consciência reflexiva, consciência enquanto espírito, consciência enquanto despertar do self, consciência lúcida enquanto nível de consciência. Então, sempre tu vai ter que ver o contexto que se dá o termo consciência para poder entender no que isso ela refere. A consciência do ego, a consciência lúcida, fala de um despertar. Bom, ela está falando de nível de consciência, de um despertar de maturidade do ser humano. Quando ela fala de uma consciência, ela está falando também no espírito, né? Quando ela fala em consciência, também está falando num princípio ético dentro da gente. Então, consciência vai ter vários sentidos na obra da Joana, a gente tem que ver bem o contexto que se dá para poder compreender daí qual é o sentido que ela dá. Ok, obrigada. Mas tu vê assim, ó, vou pegar assim, só um exemplo, tá, gente, para ver que bem interessante, né? A própria então, a própria forma de viver o amor, a própria forma de viver o amor, e a própria forma de viver a dor também depende do nível de consciência. Então, se a gente for pegar assim, a imagem da cruz, Jesus na cruz, são 3 cruzes ali. Olha só que rico essa imagem do Evangelho. São 3 cruzes, né? E cada cruz, né? Cada grito ali é diferente. São 3 cruzes iguais sobre o Gólgota, Uhum. né? Mas cada um vive essa cruz de maneira diferente, né? Só uma cruz é de justiça e amor, né? Que é de Jesus, né? Então, claro, um amaldiçoa, né? Que é aquele, né? Um dos ladrões, o outro resgata, que ele pede para entrar no reino de Deus, né? Pede perdão, e outro abençoa, né? É Jesus, né? Então, de uma certa maneira, cada um vai viver a realidade conforme o seu nível de consciência, né? Então, a gente vai falar em consciência nesse sentido. A Joana vai falar assim que o comportamento é resultado do grau de consciência que cada um tem. Nesse sentido, a consciência representa a capacidade nossa de se reconhecer e de se relacionar com a vida, né? Agora, a consciência também é espírito. Tá? Sara? Eu queria fazer uma pergunta. Nós precisamos sempre do ego para nos fortalecer. Esse queridinho fica sempre com a gente. Sim, o ego é uma faceta do self. Os complexos, a sombra, a persona, a ânima, o ego é uma face do self. É uma forma do self se apresentar. Então, o ego também é o self, tudo é o self. Tá? Então, Só que o ego é a forma pequena que o self assumiu neste mundo, enquanto uma identidade psicológica, né? Então, segunda pergunta. Então, a gente vai sempre ter que conviver com o ego. Só a gente não pode deixar o ego ultrapassar o self, é isso? Não, que assim, Sara, vai ter um momento que ego e self não vai ter diferença nenhuma, porque o self inclui o ego. Então, não digo que esse ego vai crescendo em maturidade, vai se ampliando, né? Esse ego vai se fusionando com o self a ponto de que se torna um ego, uma consciência iluminada. Ego e self vão estar integrados numa coisa só, né? Tá, então me dá um exemplo. Mas assim, ó, sempre quando o espírito vai reencarnar, ele vai ver a vida a partir desse ego. Então, tu vê assim, o próprio São Francisco, né? Ele tem
as questões da época dele, né? Que é dentro da consciência histórica da época que ele viveu, né? O espírito, porque muitas vezes a neurose ela não é só resultado de uma patologia negativa, no sentido assim de algo está mal resolvido por conflito interno. A neurose, muitas vezes, no gênio, no artista, é justamente que o self não cabe naquela dimensão menor. E aí fica um descompasso entre o espírito, que é maior, e aquela consciência e o mundo que limita a expressão da realidade daquele self, né? Então, então, de uma certa maneira, no caso das encarnações, esse self, esse ego pode limitar em parte um pouquinho, né? Mas a tendência é que, na medida que o espírito vai tomando consciência do papel dele, da vocação dele, o self se sobrepõe ao ego, né? E consiga esse ego que é a aceitação de quem eu sou e do papel que me cabe faz com que daí, de uma certa maneira, eu esteja a serviço desse self. Muito Mas interessante. desencarnando, né, o espírito de luz, esse ego está integrado, e self é uma coisa só daí já. Tá, muito obrigada. Lígia, ia perguntar alguma coisa? Oi, Gelson. Eu queria perguntar o seguinte, no nosso último encontro, você trouxe um elemento, um dos elementos que você colocou como processo de transformação foi a moral. E assim, pensando num processo analítico, a moral ela estaria no campo do superego. Aí eu fiquei imaginando assim, como que ela se relaciona na Esse é na questão visão, dessa. não é na visão, esse é na visão freudiana, o superego. Na visão do Jung, a moral não está tem uma moral que pode ser ligada com uma moral coletiva, que pode falar do superego, né, Lígia? A cultura moral religiosa, a cultura dos pais, né, a rigidez, esse é do superego. Mas quando a gente fala em moral, a gente não está falando nisso, tá? O Uhum, Jung vai dizer que toda moral, toda neurose tem um fundo moral. Por quê? Porque tem esse princípio ético. Então, aqui moral é o princípio realmente discriminador da gente do certo e do errado, ou seja, né? Daquilo que envolve a desarmonia, o equívoco, ou o processo de confronto com Deus. Ou seja, essa consciência. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência dos homens, diz os Espíritos. Então, a lei de uhum, Deus está dentro de nós. Então, de uma certa maneira, qualquer movimento nosso é posto em questão pela lei divina que já está dentro de nós. uhum, Nesse sentido que há uma regência ética e moral que baliza e provoca um diálogo, uma tensão de forças. Né? Então, vou contar uma história que o Jung coloca. Um rapaz foi procurar o Jung, um cara muito assim brilhante, e ele estava escrevendo uma tese de psicologia e ele tinha muita admiração pelo Jung. Só que ele não conseguia terminar a tese dele. E foi trabalhar, então, isso com Jung. Né? Olha, eu estou há tempo, há anos, para terminar esse meu trabalho e não consigo. Daí Jung começou a perguntar sobre a vida dele, né? E ele contou que ele se dedicava totalmente ao trabalho de criar, né? de escrever. E Jung perguntou, mas como é que te sustenta? Daí ele falou que quem sustentava ele era uma professorinha suíça, né? Ele era um suíço, se não me engano, de primeiro dos primeiros anos do colegial ali, né? Da primária, mais velha, que ele envolveu e, de uma certa maneira, tirava proveito disso, usando ela para sustentar o projeto dele. Daí Jung diz: tu não consegue terminar o teu trabalho porque tem um conflito moral dentro de ti, uma questão moral. E ele ficou indignado com Jung, mas isso é uma besteira.
Isso não é científico. Ele ficou decepcionado com Jung. Como é que tu pode falar disso? Não tem nada a ver. E foi embora, né? Mas para Jung isso era muito verdadeiro, né? Quer dizer, a incapacidade dele pagar o preço do seu esforço, usar dos recursos da professora, enganar ela, né? De uma certa maneira, provocava algum tipo de movimento que era oposto ao movimento criativo dele, né? Então, isso era, para Jung, um gerador de neurose. Então, Jung vai colocar isso em vários momentos da obra dele. A neurose, ele é um fator sempre presente, quer dizer, a moral é um fator sempre presente nas neuroses também. Tá? Kellen, a gente não está te ouvindo, tá? O microfone está fechado. Agora, com essa, eu fiquei pensando no nosso dia a dia, quando tem um relacionamento moral que a gente realmente não consegue avançar, tem a respeito a isso também? Pode ser? Como é que é? Uma É, questão. aí o senhor falou no trabalho que uma pessoa não conseguia terminar, né, na tese. Sim, Mas eu falo assim, no nosso dia a dia mesmo, sim. quando a gente não consegue avançar, porque tem um conflito moral, pode ser alguma coisa moral que está nos atrapalhando. Pode ser também? Pode. Aí mas tem que fazer uma diferença, né? O que é realmente algo que é contrário, né? Que é aquilo que, de uma certa maneira, o que é o mal para a Joana? É tudo que impede, né? Que limita a vida, que prejudica a vida, vai contra a vida e o bem é tudo que promove a vida, né? Então, de uma certa maneira, pode ser uma questão moral no sentido que tem algum conflito, né? Que está, do ponto de vista ético, tá contra realmente ao meu crescimento, né? Mas também pode ter também, né, no meu campo íntimo, questões que são ilusões, né? Um capricho, uma teimosia, um condicionamento que também gera neurose, né? Então, a gente tem que avaliar, né, se a neurose ela é mais de fundo moral ou se ela é de um outro fundo, né? Tem neuroses e neuroses, né? Então, isso a gente vai ter que, de uma certa maneira, ir avaliando, né? Ai, Jesus, quanto mais eu sei, menos eu sei. O que, Obrigada. que a Jana fala, né, aqui no, na proposta dela, né? O que ela fala? Ela fala justamente da gente poder, aos pouquinhos, né, ir fazendo um estudo de nós mesmos, né? Ou seja, a gente começar a fazer um caminho de percepção de nós mesmos, né? E na medida que a gente vai começando a olhar para a gente, né? Na medida que a gente vai começando a ter uma consciência daquilo que é importante para a gente, né? Como diz a Joana, né? No ser consciente, ela fala, o ser consciente é austero, mas sem carranca. É jovial, mas sem vulgaridade. É complacente, mas sem conivência, né? É bondoso sem a anuência com erro. A gente começa um projeto de responsável, comprometido com a gente, conhecendo nossas possibilidades, aceitando nossas limitações. E assim a gente vai aos pouquinhos, né, encontrando os processos necessários que vão nos ajudando a se libertar dessas limitações que a gente criou para a gente e criar novas possibilidades mais maduras e conquistando, consequentemente, estados também mentais mais salutares de paz, de confiança e assim por diante. Então, é toda uma dinâmica aí, né, gente, que vai se dando de maneira natural, né, e, e dentro dessas várias facetas da nossa natureza, né? Então, como o Jonas coloca, o homem pode ser considerado a sua própria mente,
né? Bom, aquilo que a gente cultiva no íntimo, diz a benfeitora, vai vai gerar um movimento que depois vai se concretizar, vai se realizar, né? E isso representa o quê? A nossa essência e a nossa legitimidade. Então, na medida que a gente começa a se estudar aquilo que nos move, né? E a gente começa, então, a fazer um trabalho entre aquilo que já está mais humanizado, está mais elaborado, e aquela parte da gente ainda que gera inquietação, que está mais frágil, que está mais primitiva, a gente vai começar a criar um processo dialógico, né? De poder gerenciar esses vários aspectos nossos em favor de um movimento de crescimento, né? Não um processo rápido, um processo paulautino, lento, mas na medida que a gente vai avançando e ser persistente, a gente vai conquistando, né, a nós mesmos. Giza? Gelson, boa noite. Isso me fez pensar, eu não sei se está dentro do tópico, de uma passagem de um dos livros do André Luiz, que eu não me lembro agora qual, em que ele fala de um reencontro que ele teve com o avô dele no mundo espiritual, e que ele se encontrava demente no mundo espiritual. E aí ele vê o avô buscando as peças de ouro ali no chão, tentando pegar o que ele imagina ser peças de ouro, né? Moedas de ouro. E aí ele traz, então, o mentor a mensagem de que é muito importante a gente ir trabalhando esses aspectos éticos, morais durante a nossa existência, porque por mais que a gente os ignore, enquanto nós estamos ali, mais tarde isso pode desenvolver uma demência senil, porque nós vamos perdendo um pouco o controle, né? E vamos entrando em conflito e em choque com a nossa consciência. Não sei se está dentro. Sim, e sempre com a ideia do desejo central, aquilo que nos move, né? E claro que esse ouro que ele está buscando não é só ouro concreto, mas é tudo que representa o ouro para ele. Então, o que talvez o ouro é a felicidade, o ouro é o poder, o ouro entende? Então, de uma certa maneira, a gente vai criando um drama, uma história a partir de um tema, né? É que ele se torna um tema central na nossa vida. E a gente vai, muitas vezes, num processo de auto-obsessão, monoideísmo, preso, né, nesse processo, e fechando nesse pensamento circular, né, que não favorece, né, a renovação, e com isso a gente vai criando esses dramas psicológicos terríveis para a gente, né? Por isso que a Joana, no Ser Consciente, eu gosto muito dessa introdução do Ser Consciente, que ela fala assim, o ser consciente deve trabalhar-se sempre, ou seja, é um trabalho constante, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Então, não tem como eu responder uma pergunta sem aceitar a questão antes. Não vou ter a resposta sem saber qual é a questão. E a questão somos nós mesmos. Se eu quero responder a mim mesmo, quero ter a saída, uma resposta, eu tenho que partir do ponto inicial, quem sou eu? Então, esse ser consciente, então, começa da onde se está, diz a psicologia arquetípica. Não fica no passado, não fica lá no que vai acontecer depois. Começa da onde se está, te situa, te reconheça, te aceite, mas não se contente com isso. É, se permita a dignidade e o amor de dizer eu quero mais, eu posso mais. Né? E aí diz Joana de Anjos, o ser consciente deve trabalhar-se sempre, né? A partir de, né? E ela só consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa. Então, é esse convite, né, de encontrar-se sem máscara, de Joana de Anjos, né? E aí ela fala, não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se. Eu acho linda essa passagem dela, né? Se autodescobrir, sem julgamento,
mas sem máscara. Vamos aceitar nossa pequenez. Vamos reconhecer o nosso tamanho. Vamos prestar atenção na nossa natureza e se surpreender com aquilo que é de melhor e também daquilo que nos assusta ainda, daquilo que a gente não aprendeu ainda, que é difícil, complicado, mas que faz parte da gente e requer também a nossa misericórdia, o nosso carinho e o nosso compromisso com essa parte também, né? E ela continua, né? A essa identificação, né, de buscar essa lucidez, esse trabalho de transformação interior para o melhor. E ela fala do trabalho do instrumento do auto-amor, da autoestima, da oração, né, que ela coloca o auto-amor como uma forma de desvelar os potenciais da alma, né? A autoestima é de poder realmente expandir nos vínculos das relações, no convívio com a humanidade. A oração como uma forma de poder estar em comunhão com Deus e poder falar, né? A relaxação, ela fala também, né? Que proporciona uma harmonia e horizontes mais largos para a gente se movimentar, né? Ou seja, nós podemos aprender a relaxar nossa mente, a harmonizar, equilibrar nosso campo íntimo. A meditação é esse processo de crescer de dentro para fora, diz a Joana de Anjos, né? É poder aprender a ouvir o nosso self, né? E ouvir Deus dentro de nós. Então, tudo isso é um processo que ela vai colocar aqui no ser consciente, na introdução do ser consciente, né? E aí ela fala que, a partir disso, o autoconhecimento se torna uma necessidade nossa, inerente a nós, né? De querer mais, de se reconhecer, de se perceber, de se estudar, de agregar coisas novas, né? E assim a gente vai conquistando, né, essa maturidade psicológica e esse movimento em favor daquilo que ela chama do homem integral, né? Então, tudo isso faz parte desse processo. Eu sou Li. É que naquela hora, né, que aquela jovem estava falando sobre o livro de André Luiz, O Encontro dele com o Avô. Você sabe que há muitos anos atrás, quando nós estávamos fazendo treinamento ainda nas reuniões mediúnicas, mas o treinamento ainda era bem assim no começo, nós alugamos um local simplesinho, porque era mais barato que encontrar, pequenininha a sala. E veio, e era um local chama-se Templo Ridley, quer dizer, o prédio do Cavaleiro dos Templos. É muito lindo, imponente, tudo lá, mas nós pegamos a salinha mais pequenininha, que é o que podíamos pagar. Muito bem. E veio, num desses treinamentos, veio um senhor que ele era um dos grandes que construíram esse prédio, essa coisa muito antiga, aqui é tudo muito antigo, né, na Europa. E ele, nas suas vestes lindas, tudo, ele veio e disse assim: é tão bonito o que vocês estão fazendo, e existe tanta. Ele manifestou assim a sua admiração, né, por aquilo que estava acontecendo ali. Ninguém o chamou, ele veio por si mesmo e disse assim: eu quero contribuir. E tirou uma bolsa de couro de dentro, não sei da onde, assim, dele, do couro, a roupa, né? E pôs umas moedas ali. Daí eu disse para ele, sabe? Eu disse, eu tenho certeza, porque eu vejo que você está com o teu coração muito bonito, assim, cheio de generosidade para nós. Mas eu posso te dizer com toda a sinceridade, e acredite em onde você está, não há necessidade desse dinheiro, dessas moedas. Esquece, concentre só no seu coração. Então, e depois ele também, ele foi embora com um sorriso assim bonito, sabe? Eu sei que ele ficou com aquilo dentro dele. Eu quis dizer porque existe também o oposto. Às vezes eles estão só mal, como é que eles se compreendem mal no plano espiritual e fica naquela coisa, mas são pessoas com bons corações e coisa e tal. Eu quis trazer mais porque lembrei nesse instante desse espírito. Com certeza ele foi ajudado, os bons espíritos o levaram já com boas perspectivas. Uhum. Muito bem. Silvia?
Obrigada das tuas explicações, paciência de Jó, né? É só essa parte aqui do livro da Joana, da introdução, eu achei bem que, de certa forma, sumariza tudo o que você falou. Ela diz: esse modesto livro, que ora trazemos a análise do caro leitor, pretende, sem presunção, auxiliá-lo na conquista da consciência. Não apresenta qualquer técnica nova ou milagrosa. Estuda, ela diz, confiamos que será útil a alguém que se encontre aflito ou fugindo de si mesmo, ajudando na solução do seu problema, e isso nos compensará plenamente. Só a Joana para resumir uma coisa maravilhosa numa sentença. Eu Com só certeza. quis dividir isso, que eu achei bem importante isso. Muito bom. Patrícia? Desculpa, doutor Gelson, deve ser... Não, a Patrícia Santos agora. Desculpa, eu encontrei aqui. Eu achei interessante essa última colocação sua. Eu entendi certo que, assim, tudo que a gente está falando são meios, instrumentos da gente entender melhor esse caminho de autodescobrimento. E achei interessante essa parte quando fala, ok, a gente está no caminho de tentar ter mais consciência. E como é que fica, então, eu me perguntei agora, depois dos exemplos todos que o senhor deu, uma pessoa que já tem, de repente, consciência das suas falhas, é refletida, deve ser uma questão, uma parte também dolorida, saber que ainda tem muita coisa para fazer, você tenta, de repente, melhorar determinados comportamentos eu não sei, e você percebe que você ainda está um pouco longe disso, e você tem consciência disso, sendo refletido nesse meio caminho do autoconhecimento, mas você sabe que ainda tem um caminho muito longe adiante. Eu acho que essa parte que o senhor colocou também dessa aceitação também faz parte disso, né? Por isso que assim, né, Patrícia, cada pessoa vive isso de várias maneiras, com o seu tipo próprio de natureza. Então, tem gente que tem consciência, falta muito, mas já é grato a Deus, puxa, eu já estou até aqui, eu vou avançar. Outros têm uma consciência muito mais crítica, né? E diz, não, puxa, tem que melhorar mais. Isso depende muito dos elementos que compõem a nossa natureza. É uma combinação de vários fatores, mais amoroso, mais racional, mais indulgente consigo mesmo, ou mais provocativo, né? Então, a gente tem uma história que a gente vai construindo, mas que a gente tem um estilo também de consciência e formas de lidar com a gente mesmo, que varia. E dependendo das vezes, isso é mais útil ou menos útil, né? Mas isso varia para cada pessoa daí, né? Muito bem, gente. Na semana que vem a gente continua ainda à noite. Noite em sete. Tem ainda mais coisinha para ver. Hoje a gente fez esse round aí de questões, mas foi importante, né? E aí, então, semana que vem a gente retoma ainda um pouquinho do Em Busca da Verdade e também o capítulo que é o do Desperta e Seja Feliz, tá bom? O 25, Planificação Íntima.